Olá, bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz. O tema desta semana é a vida da nova aliança. E, como sempre, nós vamos começar com o verso para memorizar, João 10:10, que diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Chegamos à última lição do trimestre. Particularmente, eu achei que essa foi uma das melhores lições que tivemos ultimamente. Não somente pelo conteúdo que foi trazido, mas também pelo tema, a aliança de Deus. Se pudermos resumir em uma frase o que é a aliança que Deus fez com o seu povo, poderia ser essa: a aliança é Deus dizendo: filhos, é assim que eu salvarei vocês do pecado. As promessas da aliança têm uma abrangência dupla. Primeiro, são promessas de salvação eterna, a vida eterna, a nova terra, a definitiva libertação do pecado. Tudo isso é assegurado nesta aliança de Deus. A aliança é compromisso de Deus de proporcionar salvação ao pecador que queira aceitar. Mas as promessas da aliança têm também um alcance presente, não apenas futuro. Não se trata apenas de vida eterna no futuro, se trata de vida eterna agora. A expressão vida eterna não tem um sentido meramente quantitativo, viver eternamente, sem fim. Essa expressão tem também um sentido qualitativo. A vida eterna é uma experiência para ser vivida desde já, no sentido de qualidade. Quando Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é disso que ele está falando, vida abundante. Isso significa vida com alegria, vida sem culpa, vida plena, aqui e agora. E é sobre isso que vamos falar, ou que vamos estudar durante esta semana. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para nós, tá bom? O título da lição de domingo é Alegria, e eu começo lendo 1 João 1:4, que diz: E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Quem escreveu essas palavras foi o discípulo que mais próximo esteve de Cristo, e provavelmente um dos que experimentou a mais profunda transformação de caráter. De filho do trovão se tornou o discípulo do amor. Mais do que ninguém, esse discípulo, o discípulo amado, sabia o que era estar em comunhão com Cristo. A comunhão é a resposta de Cristo para a solidão da vida. E a alegria é a sua resposta ao vazio da vida. João, nessa epístola, usa a palavra alegria apenas uma vez, mas a ideia de alegria perpassa toda a carta. A alegria não é algo que fabricamos para nós mesmos. A alegria é, como poderíamos dizer, um subproduto maravilhoso da nossa comunhão com Deus. Davi conheceu a alegria que João menciona aqui. Ele disse: na tua presença há plenitude de alegria. Salmo 16:11. Basicamente, o pecado é a causa da infelicidade que domina o nosso mundo hoje. O pecado promete alegria, mas sempre produz tristeza. Os prazeres do pecado são temporários. Eles são apenas por um período, são momentâneos. Os prazeres de Deus duram eternamente. Eles são para sempre. Karl Marx escreveu uma vez: o primeiro requisito para a felicidade do povo é a abolição da religião. Mas aqui o apóstolo João nos diz virtualmente, em outras palavras, a fé em Jesus Cristo dá a você uma alegria que nunca poderá ser reproduzida pelo mundo. E nas palavras de João, poderíamos virtualmente escutar: eu mesmo experimentei essa alegria e quero compartilhá-la com você. A alegria da comunhão com Cristo. O título da lição de segunda-feira é Livres da Culpa. E o texto bíblico de hoje é Romanos capítulo 8, verso 1, lindo texto da Bíblia que diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O efeito imediato do pecado é a culpa, que vem acompanhada pelo sentimento de culpa. Esse sentimento é tão ruim que está comprovado que ele é uma das principais causas
das enfermidades emocionais. A verdade é que todos nós sabemos muito bem o que é a culpa e o sentimento de culpa. Todos nós já fizemos coisas das quais nos arrependemos profundamente e talvez até nos envergonhamos. Então, se um dos primeiros efeitos do pecado é a culpa, um dos primeiros efeitos da redenção é o livramento da culpa, o perdão de Deus. E esse versículo que eu li não diz nenhum erro ou nenhuma falha, ou mesmo nenhum pecado. Não, diz nenhuma condenação. Os cristãos falham, cometem erros e até pecam. Abraão, por exemplo, mentiu sobre a sua esposa. Davi cometeu adultério. Pedro tentou matar um homem com sua espada. Certamente eles sofreram consequências por causa de seus pecados, mas não sofreram condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei condena, mas o cristão tem uma nova relação com a lei e, portanto, não pode ser condenado. O legalista tenta obedecer a Deus em sua própria força, né? Mas falha em alcançar a justiça que Deus exige. O cristão, por sua vez, guiado pelo Espírito, ao se submeter ao Senhor, experimenta a obra santificadora do Espírito em sua vida e é liberto da culpa. Não por causa de sua obediência à lei, mas por causa de sua fé em Cristo. Livre da culpa. O título da lição de terça-feira é Nova Aliança e Novo Coração. A passagem bíblica de hoje é Efésios, capítulo 3, versos 17 a 19, que diz: E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Esse texto revela qual é a base do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas: o amor. Por isso o texto fala que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Paulo aqui usa 3 imagens ou 3 figuras para transmitir a ideia de profundidade espiritual. E essas 3 imagens estão nos 3 verbos aqui, habitar, enraizado e alicerçados. O verbo habitar significa literalmente relaxar e se sentir em casa. Essa é a ideia. Certamente Cristo já residia no coração dos efésios. Do contrário, Paulo não os teria chamado de santos já no primeiro versículo da epístola. O que Paulo está clamando é por uma experiência mais profunda entre Cristo e seu povo. Ele anseia que Cristo se estabeleça e se sinta em casa no coração deles. Não é um relacionamento superficial, mas uma comunhão cada vez mais profunda. Em seguida vem o verbo enraizado, que nos move para o mundo das plantas, de raiz. A árvore deve enraizar-se profundamente no solo se quiser ter nutrição e estabilidade. E o cristão deve ter as suas raízes espirituais profundamente enraizadas no amor de Deus. Em seguida, o termo alicerçados é um termo da arquitetura. Refere-se aos alicerces sobre os quais se constrói um edifício. O alicerce da vida espiritual é o amor de Cristo. Então eu concluo repetindo as palavras de Cristo aqui nesse texto de Paulo: que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Habitar, enraizar e alicerçar. O título da lição de quarta-feira é Nova Aliança e Vida Eterna. E para a lição de hoje nós vamos ler João 11, 25 e 26. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Que texto extraordinário. Eu já mencionei na lição de sábado que a vida eterna tem 2 dimensões. A dimensão presente, que tem a ver com o aspecto qualitativo,
e a dimensão futura, que tem a ver com o aspecto quantitativo. Agora, no presente, Deus nos oferece uma vida mais plena e abundante, né? Antes mesmo de termos a imortalidade. E com a volta de Jesus, essa vida abundante será finalmente plena e sem fim. Então, quando Jesus afirma isso, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está afirmando que a morte, aqui no mundo, nada mais é do que um intervalo de repouso inconsciente até que ele venha pela segunda vez. Essa verdade deve nos encher de tranquilidade diante da morte e de esperança em relação aos que já partiram, né? A esperança do reencontro. Há um texto interessante de Ellen White que diz assim: Cristo se tornou uma mesma carne conosco a fim de que possamos nos tornar um só espírito com Ele. É por essa união que ressurgiremos do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, sua vida se tornou nossa. Os que veem Jesus em seu verdadeiro caráter e o recebem no coração têm vida eterna. E por meio do Espírito que Cristo habita em nós e o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. Desejado de todas as nações, página 388. Que essa seja a nossa experiência. O título da lição de quinta-feira é Nova Aliança e Missão. O texto de hoje é Mateus, famoso texto, de Mateus 28, 19 e 20, que diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. A maior obra que se pode fazer nessa vida é ganhar pessoas para o reino de Deus, cumprir a missão, o famoso ide. Tudo mais aqui no mundo vai perecer, vai passar, mas as pessoas que levarmos ao conhecimento do Evangelho e que aceitarem o plano de Deus, essas pessoas vão herdar a eternidade. É por isso que o que mais dá sentido à vida do cristão é o cumprimento da missão de pregar o Evangelho. Esse texto é conhecido como a Grande Comissão. Mas o interessante do texto é que a ordem de Jesus não é ir, ide, ou na tradução que eu li, vão, como muitos pensam, não é esta a ordem. O verbo grego traduzido aqui por ide, ou como vão, não é na verdade um comando, é um particípio presente no grego, que equivale a dizer indo. A única ordem em toda a Grande Comissão, aqui nesse texto, é fazer discípulos, ensinando todas as nações. Jesus disse, em outras palavras, ele estaria dizendo assim: enquanto vocês estão indo, façam discípulos de todas as nações. Não importa onde estejamos, nós devemos ser testemunhas de Jesus Cristo e buscar ganhar outros para o reino de Deus. O cristão da nova aliança, que está em comunhão com Cristo, que experimenta a verdadeira alegria interior, que está livre da culpa, essa pessoa não consegue ficar calada. Tem que testemunhar. O amor de Deus enche tanto o seu coração que transborda e transborda pela boca. Que Deus te abençoe nesse dia, a gente se vê amanhã. E não esqueça, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora mesmo, tá bom? Forte abraço, tchau!